Bom, vamos dar início então para a gente conseguir aproveitar bastante aí o tempo da aula. Tem muita coisa bacana nessa aula de hoje, um assunto muito importante, muito interessante. E aí quem for chegando vai entrando aí na aula. Então eu quero convidar você a orar comigo nesse momento. Vamos agradecer a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade que temos para aprender. Senhor, nós queremos te louvar, queremos te agradecer desde já por esse dia que o Senhor nos preparou, pela oportunidade que temos de começar o dia já aprendendo da tua palavra, sendo edificados, sendo transformados, sendo instruídos na tua verdade, Pai. E que não seja apenas conhecimento, mas que seja prática para as nossas vidas, que redunde em transformação, que redunde em louvor, honra e glória ao teu nome, que possamos verdadeiramente viver de modo digno, correspondendo, Pai, à tua verdade, correspondendo, Pai, à obra de Cristo em nossas vidas, da qual nós somos eternamente gratos. Não poderíamos de forma alguma pagar aquilo que o Senhor fez por nós. E nós queremos nesta manhã pedir a direção do teu Santo Espírito, nos conduzindo, nos transformando, nos iluminando, conforme a tua palavra, para que possamos, mais uma vez, glorificar o teu nome. Nós te agradecemos por tudo e é em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Então, quero convidar você a abrir sua Bíblia, você que não abriu ainda, no capítulo 8 de Romanos. Nós faremos, então, a leitura participativa dos 30 versículos do capítulo 8. Então, capítulo 8, versículos de 1 a 30. E aí vamos fazer o seguinte, a gente vai fazendo a nossa leitura participativa, então vamos gravar a ordem que a gente falou, para a gente sempre repetir essa ordem e conseguir fazer de forma mais dinâmica. Então, eu vou começar com o capítulo 8, versículo 1, aí vocês abrem o microfone de vocês, aqueles que forem aí participar também, e vão falando, e vamos tentar gravar a ordem, a sequência da nossa leitura. Ô, Cíntia, dá licença um minutinho. Eu e o Alex, nós estamos sem óculos. Hoje nós não vamos conseguir ler. Sem problema. Tranquilo. Quem quiser participar, participa da leitura. Se não puder, não fique constrangido. Acompanhe aí na Bíblia. Viu? Mas isso aí não tem como fugir. Todo mundo vai chegar nisso aí um dia, né? O meu já está começando a ficar mais ou menos também. Então, vamos lá. Não se sintam constrangidos. Acompanhe. Quem puder, a gente vai mantendo aí a ordem de leitura. Então, lembrando que estamos no capítulo 8 de Romanos, para quem entrou depois, Elias, seja bem-vindo, e nós faremos a leitura do primeiro versículo até o versículo 30. Então, diz a palavra do Senhor, Romanos, capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Verso 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós.
E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Verso 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como ser constrangidos a viver segundo a carne. Verso 13. Porque se viver Porque se segundo a viver carne, segundo a carne, caminhamos para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas receberes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Verso 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Verso 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Verso 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Amém, até aqui. Então, um texto lindíssimo, com muitos versículos que nós até já conhecemos, utilizamos, né? Um texto que a gente tem aí uma certa familiaridade. E eu vou projetar, então, a minha tela aqui para vocês, para a gente poder acompanhar aqui o estudo. Então, já deixa aí o seu livrinho aberto
lição número 9. Deixa eu voltar aqui para o início. Ok. Vocês enxergam a minha tela? Sim. Ok. Então, a gente vai seguir a sequência aí do livrinho, tá? Lembrando que a qualquer momento que vocês quiserem perguntar alguma coisa, é só abrir o microfone, falar, tirar dúvida, participar, vocês podem ficar à vontade. Então, o título da nossa lição é O Espírito de Deus nos Filhos de Deus, que é um tema muito interessante e muito propício, né? E na introdução da lição, o autor ele vai colocar para vocês algumas observações. Então, acompanhem comigo aí na introdução da lição de vocês. Na Bíblia, o Espírito Santo nos é apresentado como uma pessoa, a terceira da Trindade. Então, nós temos esse conhecimento de um Deus triuno, de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, esse conceito que é base do cristianismo. Porém, o autor vai dizer aí no livrinho, porém temos visto que mesmo os cristãos professos têm desfigurado o ensino da palavra sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Infelizmente, nas teologias e práticas não bíblicas, o Espírito tem sido apresentado como uma força ou energia cósmica ao nosso dispor. Então, alguns ramos, né, que consideram o Espírito Santo apenas como uma força, como um poder, e não como um Deus pessoal. Mas nós sabemos que o Espírito Santo ele é pessoal, porque o Espírito Santo, diz a palavra, ele tem ciúmes de nós, ele pode ser ofendido, entristecido. Então, há uma série de características que nos são apresentadas sobre o Espírito Santo, que são características de uma pessoa, né? Então, não é apenas uma força, um poder à nossa disposição. Isso é importante a gente entender. E ele continua dizendo aí na introdução que pessoas são induzidas ao desejo e à busca de sentir a presença do Espírito, mesmo quando a Bíblia afirma que ele habita nos crentes, ele habita em nós. Então, isso é muito importante, porque muitas vezes há algumas igrejas que enfatizam tanto uma busca por uma experiência sobrenatural do Espírito, e não é que nós não tenhamos experiências com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos dá experiências. Porém, a gente dá a impressão que essa busca é como algo que a gente não tem. Mas o Espírito Santo, ele já habita em nós, ele já é uma realidade. Ele está conosco todo o tempo. Se ele está conosco todo o tempo, ele está durante o culto, ele está enquanto nós estamos na nossa casa, ele é uma presença viva que nos acompanha, né? Nós somos templo do Espírito. Então, esse é um conhecimento importante que a gente precisa resgatar a respeito de quem é o Espírito Santo e da ação dele nas nossas vidas. E o Espírito Santo, ele é aquele que realiza a obra da salvação, aquele que completa em nós tudo aquilo que foi conquistado por Jesus, a nossa justificação, a nossa santificação, é ele quem vai efetuar essas coisas em nós, até a nossa glorificação. Então, o Espírito é aquele que habita em nós e que nos capacita a vivermos conforme a vontade de Deus. Nós fizemos, então, a leitura do texto, Romanos 8, de 1 a 30, e aqui é interessante que Paulo está fazendo um contraste com aquilo que vocês viram nas duas últimas aulas. Vocês viram no capítulo 7 de Romanos, a questão da lei e da carne. Então, Paulo aqui está fazendo um contraste entre a vida na carne, que está ali descrita no capítulo 7 de Romanos, dos versos 1 até 25, com uma nova vida, uma nova possibilidade de vida para aqueles que estão em Cristo Jesus, que é a vida no Espírito, que ele vai, então, descrever em Romanos, no capítulo 8, versículos 1 até o 17, que nós já lemos. Então, só para a gente situar aí esse contraste que Paulo está fazendo. Então, nas últimas duas aulas, vocês viram a questão da lei, das obras da carne, e agora a gente vai contrastar com a vida do Espírito. E aí é importante a gente lembrar algumas coisas interessantes a respeito, né, do que Paulo está falando quando ele fala do Espírito Santo, alguns conceitos importantes. Primeiro, lembrar que a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento
ela tem diferenças da atuação do Espírito Santo no Novo Testamento. E a principal delas que eu vou enfatizar aqui é a questão de que, no Antigo Testamento, a habitação do Espírito Santo não era permanente. O Espírito vinha sobre determinadas pessoas, profetas, reis, né, Davi, mas não era permanente. Quando o rei se desviava, aquela habitação ela era perdida. Como, por exemplo, o caso de Saul. Saul, ele perde o Espírito Santo. A oração de Davi, no Salmo, se eu não me engano, no Salmo 51, ele vai dizer, não retires de mim o teu Espírito. Então, aqui a gente percebe que há uma atuação diferente. No Novo Testamento, a diferença é que a habitação ela é permanente. Nós ganhamos essa habitação e nós não perdemos essa habitação. O Espírito Santo, ele habita em nós. Ainda que sejamos capazes de entristecer o Espírito e aquilo que Paulo também vai chamar de apagar o Espírito, que é quando nós nos inclinamos tanto para as obras da carne que nós simplesmente não queremos ouvir o Espírito. Mas o Espírito Santo, ele habita em nós. Então, nós temos esse conceito de templo e habitação. No Antigo Testamento havia um templo, né, que foi ali projetado por Davi, construído por Salomão, algo como se fosse aí, né, uma continuidade da ideia do tabernáculo. Então, a ideia de um local onde se dava esse encontro de Deus com o homem. Você tinha ali os sacerdotes mediando esse encontro. No Novo Testamento, nós somos esse templo. Nós somos essa habitação. Então, o Espírito Santo, ele habita em nós. Então, Deus está constantemente em contato conosco. Né? Ele habita dentro de nós. Então, a gente precisa entender essa diferença. E onde tudo isso se inaugura? Se inaugura no Pentecostes, no evento do Pentecostes, descrito em Atos 2. E é muito interessante que hoje, exatamente hoje, dia 23 de maio, nós celebramos, as igrejas de toda a terra celebram o domingo de Pentecostes. Né? Então, veio bem a calhar esse assunto para a gente relembrar essa data tão importante do calendário cristão, lembrando que o Pentecostes, ele, dentro do calendário judaico, das festas judaicas, ele representava as primícias das colheitas, que acontecia 50 dias depois, por isso o pente, né? O penta é uma alusão a 50 aí, né? 50 dias depois da Páscoa. No Novo Testamento, há a Páscoa, então, que Jesus celebra, ele morre, ressuscita. Durante 40 dias, ele aparece aos discípulos, ele tem várias aparições relatadas nos evangelhos. Ele, depois de 40 dias, é assunto aos céus, mas ele pede aos seus discípulos que permaneçam em Jerusalém até que sejam revestidos do alto de poder. E isso acontece 50 dias depois, então, da Páscoa, no Pentecostes. Então, coloquei aí o texto de Atos 2, de 1 a 4, que nos lembra, então, desse momento, e diz assim, está aí projetado para vocês. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam reunidos. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, neste momento, a inaugurada aí, é considerado como a inauguração da igreja, propriamente dita, né? As pessoas estavam ali reunidas, elas são cheias do Espírito Santo, e o resultado desse enchimento, dessa experiência, sempre é uma ação. Isso contrasta com a introdução que a gente leu, porque muitos buscam experiências sobrenaturais com o Espírito para uma satisfação pessoal. Mas a experiência com o Espírito, ela vem junto de um comissionamento. Aquelas pessoas experimentaram algo novo, foram cheias do Espírito e comissionadas a falar em outras línguas. Que línguas são essas? As línguas dos outros povos, das outras nações. Porque na ocasião do Pentecostes, haviam pessoas, né, judeus de diversos países que foram para Jerusalém comemorar a festa judaica do Pentecostes. E o que acontece é que os discípulos de Jesus começam a falar nas línguas daquelas pessoas, e todos entendiam a mensagem. Na verdade, se vocês se lembram do capítulo da Torre de Babel, de Gênesis 5, vocês se lembram desse episódio?
Quando os homens constroem uma torre, né, eles querem ali, por sua soberba, definir a adoração, eles querem estar no controle, e aí Deus ele vem e ele confunde as línguas. Então, naquele momento havia uma língua única e Deus confunde as línguas. O Pentecostes é a reversão de Babel, porque naquele momento o Espírito capacita para que se fale em várias línguas e todos possam entender a mensagem. É a abertura da mensagem do Evangelho a todos os povos, é Deus alcançando todas as nações. Então, esse evento maravilhoso marca o início aí da ação do Espírito Santo na igreja. Ele também é fruto de promessas, né, de profecias, como, por exemplo, Joel 2, 28 a 29, que diz: e acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, seus velhos sonharão, seus jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Então, o Pentecostes, ele é o cumprimento da promessa lá em Joel, e também Ezequiel 36, 26 a 27, que diz: eu lhes darei um coração novo, porém dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. A ideia do coração de carne é justamente aquele coração disposto a obedecer à lei de Deus. Diferente do coração de pedra, que é aquele coração rebelde, o coração que se rebela contra a vontade, contra os mandamentos do Senhor. Até aqui vocês têm algum comentário, alguma observação que vocês queiram fazer? Está claro para vocês? Está claro sim, Cíntia. Então, tá ótimo. Então, vamos continuar aí no livrinho. Primeiro ponto, a lei do Espírito. Então, ele vai retomar os versículos de 1 a 4, estou projetando aqui para vocês, e ele vai dizer: agora, pois, já não existe condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou vocês da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. Assim, Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, para que não vivêssemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, aqui está resgatando, como eu disse, aqui é um contraste com o capítulo 7, que vocês já tiveram, onde fala a respeito da inclinação da carne para o pecado. A lei da carne é a lei que é inclinada ao pecado. E, no caso, a lei, os mandamentos, eles só iluminavam mais isso, eles deixavam isso aí como um letreiro. Né? Eles não tinham, ninguém conseguia cumprir essa lei, mas o mandamento ele deixava ainda mais clara a nossa pecaminosidade. Mas isso é revertido na obra de Cristo Jesus. Então, Cristo ele cumpre a lei, ele é o cumprimento da lei. Ele é aquilo que Israel não conseguiu fazer, ele é aquilo que Adão não conseguiu fazer. Então, em Cristo, isso se resolve, Deus resolve o problema do pecado. De modo que, se estamos em Cristo Jesus, nós também agora vivemos sob a lei do Espírito, e não sob a lei da carne, que nos inclina ao pecado. Então, aí no livro de vocês, diz o seguinte: no capítulo 8 de Romanos, o apóstolo Paulo apresenta algumas conclusões sobre a operação poderosa do Espírito na vida dos filhos de Deus, que são construídas a partir de toda a argumentação que vinha fazendo até agora, especialmente do que ele escreveu nos capítulos 3, 4 e 5 acerca da salvação, por meio da morte e ressurreição de Cristo. E a palavra agora enfatiza que essa salvação já é nossa, se estamos em Cristo, em oposição a estar em Adão. Então, nós herdamos de Adão, a natureza pecaminosa, mas aqueles que estão em Cristo têm uma nova natureza, são nova criatura, nova criação. E a lei do Espírito nos capacita a viver a vontade de Deus. Continuando aí no livro, assim, a vida no Espírito e as bênçãos provenientes dela têm seu fundamento na obra de Cristo Jesus. Não existe condenação para aqueles cujo pecado foi pago por Cristo. Diante da obra de Jesus, passamos a experimentar a libertação trazida por uma nova lei, diferente daquela lei exposta no capítulo 7. Aparece agora a lei libertadora do Espírito.
que garante a inexistência de acusações e condenações para quem está em Cristo. A lei, exposta no capítulo 7, traz peso para quem está sobre ela, que funciona como elemento condenatório. A lei do Espírito traz plena libertação de todos os esforços humanos que tentam alcançar justificação e santificação. Então, aquele esforço que se fazia, né, em cumprir a lei e que era ineficaz, o Espírito ele conquista isso para nós, né? Nós temos essa liberdade no Espírito. Continuando, para quem está em Cristo, houve libertação da dependência da lei e da humilhante situação em que o homem era colocado por ela. Sentimento de culpa e certeza de morte por não poder cumpri-la. Então, nós já falamos sobre isso, que a lei ela ainda deixava mais claro o nosso pecado, a nossa culpabilidade, né, e a nossa incapacidade em cumpri-la. Então, o Espírito Santo, ele traz a solução para isso. Aí no livrinho ainda, nas palavras de John Stott, para que não nos cause estranheza o fato de a lei do Espírito nos libertar da lei do pecado e da morte, para evitar a construção de uma interpretação contraditória em que uma lei nos liberta de outra lei, deve-se entender a lei do Espírito da vida, né, como uma descrição do Evangelho, exatamente como Paulo chama em 2 Coríntios 3,8, o ministério do Espírito. Isso faz muito mais sentido, já que foi certamente o Evangelho que nos libertou da lei e de sua maldição. E foi a mensagem da vida no Espírito que nos libertou da escravidão, do pecado e da morte. Então, aqui um enfoque para a obra do Evangelho, né? O Evangelho está no centro da carta de Paulo aos Romanos. Tudo que Paulo desenvolve, toda a argumentação que Paulo desenvolve em Romanos, ela está centrada no Evangelho, que é a anunciação da obra de Cristo. Então, tudo gira em torno da obra de Cristo. E então nós temos o ministério do Espírito operando em nós e nos capacitando a viver dessa forma, trazendo essa liberdade sob essa nova lei. Diante da fraqueza da carne e da incapacidade humana de libertar-se do poder do pecado e da morte, no cumprimento pleno das exigências da lei, o Deus Trino envolve-se plenamente em nossa libertação. O Pai enviou o Filho que se encarnou, expiou os nossos pecados, e o Espírito habita em nós, capacitando-nos a cumprir a lei continuamente. Aqui é interessante a gente relembrar a questão da graça de Deus e da atuação de Deus na nossa salvação. Porque Ele mesmo envia o seu Filho como expiação, como propiciação, Ele resolve a questão do pecado, Ele nos torna justos, mas ele ainda não faz só isso, Ele ainda nos envia o Espírito que nos capacita a viver cumprindo a sua lei, cumprindo a lei que agora está escrita nos nossos corações, né? Corações de carne, não coração de pedra. Então, é aquele que nos capacita a viver essa liberdade para a qual Cristo nos chamou. Então, perceba como a ação de Deus ela é completa, como ela é poderosa, como ela realmente abraça todas as áreas da nossa vida, e como Deus é tremendo, né? Como sendo o principal interessado na nossa salvação. Ele tem muito interesse na nossa salvação, um valor que ele realmente atribui a cada um de nós. Tanto a justificação, Romanos 1,8, aí no último parágrafo dessa parte aí do livrinho, como a santificação não pertencem a nós, mas ao próprio Deus. A primeira conquistada por Cristo, a segunda sendo-nos doada pelo Espírito que em nós habita, a fim de que o preceito da lei se cumpra em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, essa parte introdutória nos fala a respeito aí da lei do Espírito, da nova lei, a qual nós estamos aí sujeitos, e que nos capacita a viver e andar conforme a vontade de Deus, libertos do pecado. Até aqui, vocês querem comentar alguma coisa, alguma observação? Tá tudo certo? Certo. Ok, só avisando, gente, daqui a uns 6 minutos vai cair aí a reunião, né? Voltem pelo mesmo link que tá lá, é só ir voltando e a gente vai dando continuidade. Então, vamos para o segundo ponto. A vitória do Espírito sobre a carne. E aí, então, ele traz a leitura dos versículos de 5 a 13, está aí projetado para vocês na tela, então vou relembrar, comentar os pontos importantes. Então, a vitória do Espírito sobre a carne, nos versículos de 5 a 13, diz:
Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Então, aqui Paulo vai fazer o contraste carne, espírito, vida e morte. Né? Paulo sempre trabalha essa questão dos contrastes, é a maneira como ele trabalha nos seus escritos. Versículo 8, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Então, o contraste de carne e espírito continua, e aqui ele vai falar a respeito da habitação do Espírito. Né? Quem é de Cristo tem o Espírito Santo, tem a habitação do Espírito. Quem não é de Cristo, não tem. E aí, essa pessoa está morta por causa do pecado. Então, o contraste que ele está fazendo. Continuando no versículo 11, se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito, que habita em vocês. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Então, aqui é o contraste da habitação do Espírito e aquilo que o Espírito fez em Cristo, ressuscitando ele dentre os mortos, é aquilo que o Espírito também faz em nós, nos vivificando da morte do pecado, da escravidão do pecado, aqui uma questão já presente, algo que já aconteceu, mas também revelando uma ação futura, uma vez que seremos ressuscitados plenamente, né? Então, é interessante a gente perceber que tudo que Paulo coloca na sua teologia, ele sempre tem esse aspecto dessa tensão escatológica, coisas que já aconteceram e o contraste com as coisas que serão futuras. Então, o reino de Deus ele já é uma realidade presente, mas ele também é uma realidade futura. De modo que nós fomos vivificados pelo Espírito, essa vivificação ela é real, mas ela também remete a uma ressurreição futura, uma obra que será realizada no futuro, quando do final de todas as coisas, quando da segunda vinda de Jesus. Então, e ele também vai enfatizar, nós não devemos nada à carne, nós não temos que viver mais como se estivéssemos obrigados a fazer algo para a carne, como se fossem escravos da carne. Mas agora a gente vive segundo o Espírito. E nesse quesito, a gente precisa mortificar a carne. Então, aqui é interessante porque isso remete a um texto que provavelmente vocês conhecem, que é o texto de Gálatas 5, que fala da carne versus espírito. Então, vou voltar aqui alguns textos de Gálatas para a gente fazer essa conexão com essa ideia de Paulo, que também é trabalhada lá em Gálatas, onde em Gálatas 5:1 ele diz: para a liberdade foi que Cristo nos chamou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo da escravidão. Então, Cristo nos chamou para uma liberdade. Portanto, não se escravizem novamente. Escravizar ao quê? A carne, né? Ao pecado. E Gálatas 5, 16, 18, que diz: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Então, aquele que está no Espírito, ele automaticamente mortifica a carne. Ele não faz a vontade da carne. E ele vai dizer, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Que lei é essa? A lei do pecado. Então, se nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós não somos escravos da carne, nós não somos escravos do pecado, nós não estamos sujeitos a essa natureza pecaminosa, herdada na queda, herdada no pecado de Adão, mas nós somos chamados para uma vida verdadeiramente de liberdade. Então, há esse contraste, Paulo vai dizer, a carne, ela luta contra o Espírito, aqui o Espírito é o Espírito Santo, né? Eles
produzem efeitos diferentes na vida da pessoa. A carne, ela produz algumas coisas, a gente vai falar, Paulo chama isso de obras da carne, enquanto que o Espírito, ele produz aquilo que nós conhecemos como o fruto do Espírito. Então, são realidades diferentes que produzem efeitos diferentes na vida do cristão. Quais são as obras da carne? Paulo vai dizer lá em Gálatas 5, de 19 a 21. As obras da carne são conhecidas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, aqui Paulo está dizendo qual é o efeito que a carne produz, quais são as obras que a lei do pecado, que a lei da carne, que aquele que vive segundo a inclinação da carne, vai colher, vai produzir. Então, ele vai fazer esse contraste das obras da carne com a obra do Espírito. Então, a reunião ela vai cair daqui a pouquinho, tá? E a gente retorna, então, para poder falar desse contraste. Então, nós falamos da obra da carne, relembramos qual é o efeito, o que a carne produz quando a gente vive segundo a inclinação. Aqui, carne não é referência ao corpo físico, mas é referência à nossa inclinação para o pecado, à natureza pecaminosa e corrompida. Esse é o significado de carne, segundo aí o que Paulo está escrevendo neste texto. Então, é importante a gente entender que aqui a carne não é uma alusão ao nosso corpo físico, tá? Qual é esse contraste que Paulo faz? Ele faz um contraste com o fruto do Espírito, que é um texto que todo mundo conhece, né? O fruto do Espírito, ele e aqui é interessante, é fruto, e não é frutos, não são frutos, ele é um fruto que produz todas essas características aí listadas. Logo, aquele que tem o fruto do Espírito, ele tem amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E Paulo vai dizer, contra estas coisas não há lei. Né? Então, é muito interessante essa questão do fruto do Espírito. Então, uma vez que a carne produz as obras da carne, o Espírito, em nós, ele produz este fruto. E aqui é interessante a gente pensar, por que ele usa aqui, né? Obras da carne, mas com relação ao Espírito, ele usa a palavra fruto, e não obras do Espírito, ele usa a palavra fruto. E se você lembrar dos evangelhos, Jesus ele mesmo vai dizer que ele é a árvore, ele é a videira, e quando nós estamos ligados a ele, nós frutificamos. Então, a ideia do Espírito dar um fruto remete a estarmos ligados à árvore. Se nós estamos ligados à árvore, nós damos frutos. Ou seja, esse fruto ele não vem de nós sozinho. A obra da carne, ela vem de nós, porque a inclinação da carne a gente tem. Mas o fruto do Espírito, ele só é produzido àquele que está ligado à árvore. Ou seja, aquele que está em Cristo. Aquele que está em Cristo, ele faz parte da árvore, essa árvore, ela frutifica, né? E o fruto é o fruto do Espírito, que nos traz, então, todas essas características que nos permite viver de uma maneira tão plena que não há nem necessidade de nos preocuparmos com lei. Porque a pessoa que ela tem amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, ela cumpre naturalmente a lei de Deus. Não há dificuldade, não há esforço para isso. Né? Que se você tem o fruto do Espírito, você cumpre a lei de Deus. Sobre essa parte, vocês têm alguma dúvida, algum comentário que vocês queiram fazer? Não. Vocês estão todos quietinhos hoje? Bom, vamos lá. Ô, Cíntia. Oi, pode falar. Surgiu uma dúvida que o Alex está conversando comigo, eu queria que você, assim, me tirasse essa dúvida. Aí você não, a Bíblia fala no fruto do Espírito, né? O fruto. Você falou que é um fruto só, né? Então, um fruto teria que ser englobado todos em um só fruto, certo? Todas as características. Isso, todas as características. Mas eu vejo em mim assim, eu tenho amor, alegria, tenho paz e tal, mas eu não tenho mansidão.
Mansidão. Daí eu fico com essa dúvida, porque até então eu achava que era frutos. Então eu tenho fruto do amor, essas coisas. Eu não tenho a mansidão. Como eu posso, como isso pode estar englobado num fruto só, se alguma característica não faz parte? Significa, assim, não é um problema só seu, tá? Em primeiro lugar, todo mundo vai perceber algumas dessas características mais desenvolvidas do que outras. Mas elas precisam estar todas presentes. O ideal esse é o ideal. Então, a obra completa do Espírito é gerar o fruto completo. Quando nós não temos o fruto completo, significa que nós ainda não estamos frutificando completamente no Espírito. Não sei se fez sentido para você. A gente ainda está, entendeu? Ainda tem coisas que precisam ser desenvolvidas. Porque a plenitude do fruto do Espírito são todas as características, não é indissociável. Ah, não, o domínio próprio, esse eu nunca vou ter. Não, a obra do Espírito ela é completa. Então, quando a gente identifica que não temos alguma característica, ou melhor, né, o que eu prefiro dizer, porque se o Espírito já está atuando em nós já temos algumas bem desenvolvidas e talvez outras ainda não desenvolvidas. Então, a gente tem que continuar buscando, uma vez que a busca pelo Espírito é algo que Paulo também vai dizer, por exemplo, em Efésios, né, para nós buscarmos o Espírito Santo e, consequentemente, a ação do Espírito, o enchimento do Espírito, quanto mais cheios do Espírito Santo, mais possibilidade a gente vai ter de ter esse fruto completo. Então, as outras características que ainda não estão tão aparentes, tão desenvolvidas, elas vão se desenvolvendo. Então, esse é o ideal que a gente tem que buscar. Não é assim, eu vou ter uns e não vou ter outros. A obra completa do Espírito é o fruto. Que eu sempre pensei dessa maneira. Eu acho que mansidão eu nunca vou ter. Agora ficou bem claro para mim. A promessa do Espírito é o fruto completo. A obra que ele quer realizar e que ele realiza em nós é o fruto completo. Então, cabe a gente continuar trabalhando junto ao Espírito, né, buscando, sabendo que é o Espírito quem faz a obra, buscando nele esse enchimento e o completar, né? Sabendo que Deus desenvolve em nós a nossa salvação, né? Ele está completando a boa obra. A palavra de Deus é o completar a boa obra. Então, a gente tem que buscar o fruto todo, e não somente algumas características do fruto. Porque senão a gente começa a justificativa. Não, domínio próprio eu não tenho e eu não quero. Né? E aí você vai dar vazão ao quê? A uma obra da carne. Entendi. Na verdade, você tá se inclinando para uma obra da carne. Então, a obra do Espírito é sempre perfeita e sempre completa. Mas não se sinta, você não está sozinha. Se todo mundo fosse fazer uma análise aqui, todo mundo vai dizer, olha, alguns eu tenho mais desenvolvidos, outros não. Então, faz parte desse aspecto progressivo da santificação também. Tá bom, obrigada. Imagina. Segunda parte aí da lição, aliás, terceira, as bênçãos do Espírito. Vamos lá. Então, aqui ele usa os versículos de Romanos 14 a 17 para nos falar que a presença do Espírito Santo em nós nos traz diversas bênçãos. E a primeira bênção que ele coloca aqui para a gente no livrinho, ligada ao versículo 14, é a ideia de que somos guiados pelo Espírito de Deus. Então, os filhos de Deus são orientados pelo Espírito Santo. E aqui é interessante que Paulo está fazendo um contraste com o relato de Êxodo, com o episódio do Êxodo, que é relembrado em Deuteronômio capítulo 8, conforme está aí no livrinho para vocês. Ele vai dizer, né, que é assim como foi para Israel, em Deuteronômio 8, de 2 a 15. Se você ler Deuteronômio 8, de 2 a 15, é o momento em que Moisés vai relembrar o povo como que Deus guiou o povo no deserto. Como que Deus esteve à frente deles no deserto, em todo aquele período do deserto. Deus guiou o povo por meio de uma coluna de fogo e de uma coluna de nuvem. A presença de Deus se manifestava daquela maneira. Hoje, no novo ministério do Espírito Santo, nós também somos guiados, só que agora essa presença não é exterior. A gente não enxerga a nuvem, a gente não enxerga a coluna de fogo, mas o próprio Espírito de Deus habita em nós. Então, aqui Paulo está fazendo uma referência
aquela condução que houve de Deus ao povo de Israel no deserto, da mesma maneira que Deus guiou o povo de Israel no deserto, o Espírito Santo nos guia na nossa jornada. Só que não de maneira exterior, agora interna, agora ele habita em nós. Um segundo ponto, a adoção pelo Espírito. E aí ele vai dizer, no versículo 15, porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. Né? Então é muito interessante essa questão, né? Que ele faz o contraste de escravidão com adoção. Então nós não somos mais escravos, né? Lembra da questão do Êxodo? O que o povo de Israel era? Escravo no Egito. Depois, quando Deus comissiona Moisés para tirar o povo do Egito, ele vai lá falar com o faraó, ele vai dizer, olha, eu quero que você deixe meus filhos adorarem no deserto. Deus já vai usar essa figura, chamar Israel de filhos dele. Né? Então, é muito interessante que aqui Paulo está fazendo novamente essa figura, e aqui ele vai dizer que nós não somos mais escravos, mas agora nós somos adotados. Nós recebemos o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. Né? Aquele termo do hebraico que, né, Jesus ele utiliza essa questão do Abba, é um termo, aliás, desculpa, um termo do aramaico, a linguagem comum ali na época de Jesus, e esse Abba é a questão da intimidade, a intimidade com Deus, da filiação de Deus, um termo íntimo, né, para se referir a Deus. E lá em Gálatas 4:5, Paulo vai dizer, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, esse conceito de adoção, ele foi trabalhado aí por Paulo, né? Então, nós estávamos debaixo da lei, mas agora nós somos filhos por adoção. Aí no livrinho diz, a presença do Espírito em nós é um ato divino que prova que somos filhos adotados por Deus por meio da pessoa e da obra de Cristo. Esse conceito de adoção, ele teve um impacto muito grande nos primeiros cristãos, na igreja primitiva. E esse impacto da adoção, ele trouxe um contraste direto com o mundo romano da época. Porque nós temos que lembrar que os cristãos estavam vivendo no mundo romano, debaixo do Império Romano. Como funcionava lá no Império Romano essas questões familiares? Você tinha o pai de família, que era chamado de pater família. E esse pai de família, esse pater família, ele tinha o direito sobre a esposa e sobre os filhos e sobre os escravos. São temas que Paulo vai trabalhar bastante também. Então é importante a gente entender isso, para quando você ler textos que falem de escravidão, de filhos, de esposa, a gente entender o que Paulo está dizendo. Uma vez que os valores do reino, eles são opostos aos valores do mundo. No caso aqui, né, nessa referência específica ao mundo greco-romano. Então, o que acontece? Esse pai de família, ele era proprietário da esposa, é uma relação muito diferente daquilo que a gente conhece hoje. Então, ele era proprietário da esposa, ele era proprietário dos filhos e era proprietário dos escravos. A tal modo que o pai tinha o direito de decidir a vida e a morte dos filhos. Então, algo muito comum, nascia a criança, o pai aguardava ali, né? E quando nascia, chamavam o pai e deixavam a criança no chão. Se o pai retirasse a criança do chão e pegasse no colo, aquela criança se tornava filho. Se ele mantivesse no chão, ele rejeitasse, a criança era jogada fora. E especificamente, isso acontecia principalmente na questão, né, não sempre, mas principalmente quando era filha mulher, que tinha um valor menor, né? Na sociedade romana. Então, muitas vezes as mulheres eram rejeitadas, as meninas eram rejeitadas, e de repente o pai ficava só com o filho homem. Então, a gente percebe que havia uma crueldade, e isso era o normal para eles. Não é que eles achavam, vou fazer uma ruindade aqui, isso era o normal. Isso era a ética do mundo romano. Dentro desse conceito de adoção, isso impacta os cristãos de tal forma que os cristãos passam a recolher essas crianças. As crianças eram jogadas fora. E os cristãos passam a recolher essas crianças e adotar essas crianças. E isso passa a impactar a sociedade daquela época.
porque os cristãos se identificaram com a questão da adoção de Deus e eles adotavam essas crianças romanas que eram jogadas fora, mostrando o impacto que a adoção ela teve ali nos primeiros cristãos e como, infelizmente, essa teologia da adoção ela perdeu espaço nos nossos dias. E é algo realmente tão bonito a gente recordar de que somos filhos adotivos e que isso poderia ter um impacto muito maior na vida dos cristãos na questão da adoção até mesmo de crianças. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa a respeito disso, se vocês sabiam desses fatos. Então, vamos continuar aqui. O testemunho do Espírito. Versículo 16. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, o Espírito Santo, ele traz esse testemunho, essa confirmação de que somos filhos de Deus. E mais um texto interessante para a gente fazer esse contraste é Gálatas 4:6, que vai dizer: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama, Abba, Pai. Então, é interessante que o Espírito Santo, ele testemunha ao nosso coração de que nós somos filhos. Ele nos traz essa segurança de que nós somos realmente filhos. E aí, no livrinho de vocês vai dizer, nessa parte do testemunho do Espírito, tendo em vista que o mundo, a carne e o diabo constantemente lançam dúvidas a respeito da nossa filiação em Cristo, o Espírito Santo trabalha num processo contínuo e eficaz de convencimento e confirmação de que somos filhos de Deus. Então, o Espírito nos lembra, nos convence, testifica ao nosso coração de que somos filhos de Deus. Devido à nossa fraqueza, é possível que tenhamos momentos de questionamento quanto à nossa filiação, quanto à nossa salvação. Mas o Espírito Santo, que em nós habita, nos fortalece, né? Nos fortalecerá, apagará todas as dúvidas, dando-nos total condições de clamar pelo papai. Aqui uma referência à expressão Abba Pai, como eu disse, uma expressão do aramaico, que traz essa questão da intimidade, né? Nós podemos realmente ter essa intimidade com Deus como Pai. Então, o Espírito Santo é quem testemunha a nós, especialmente nos momentos de dúvidas, quando nos sentimos pecadores, indignos, é ele que testemunha ao nosso coração de que, de fato, nós somos filhos de Deus. Um outro ponto importante, a certeza da herança. E vai dizer lá no verso 17, se somos filhos, também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, aqui nós temos a questão da herança, né? Nós somos herdeiros de Deus, aquele que é filho, ele herda herança. Então, se Cristo é herdeiro de todas as promessas de Deus, nós somos co-herdeiros com Cristo. Logo, se Cristo foi glorificado, nós também seremos. Mas olha que interessante, com ele nós sofremos, então nós compartilhamos os sofrimentos de Cristo, mas nós compartilhamos também da glorificação de Cristo. Então, temos dificuldades. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas a gente compartilha também da glorificação. Tem essa herança que nos está reservada. Gálatas 4:7, Paulo vai dizer, assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também é herdeiro por Deus. O escravo não tem direito a nada, mas o filho é herdeiro. Então, a gente tem herança. E Efésios 1:14, que vai dizer, o Espírito é o penhor da nossa herança. O que é essa palavra penhor? Né? Talvez você lembre dessa expressão de casa de penhor, de penhorar, né? É a questão da garantia. A presença do Espírito, a habitação do Espírito em nós, é a nossa garantia de que temos uma herança. E até o resgate da sua propriedade, ou seja, até que Cristo nos leve para si, né, e sejamos glorificados, para louvor e glória do Senhor, é o Espírito que é essa garantia, ele que garante. Nós temos uma herança que nós seremos glorificados. Então, essa é uma realidade que a gente já pode aí crer por meio da presença do Espírito. Aí no livrinho vai dizer o seguinte, né, como Paulo escreveu em Efésios 1:14, a gente leu aqui, o Espírito Santo é o penhor da nossa herança conquistada por Cristo Jesus, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Ponto 4,
a glória o sofrimento e a glória dos filhos de Deus. Aqui já se encaminhando para a parte final da nossa lição. Lembrando, se você quiser comentar, falar alguma coisa, fique à vontade, tá? Então, o sofrimento e a glória dos filhos de Deus é a porção agora dos versículos 18 a 30. E aqui é importante a gente perceber que o apóstolo Paulo, a semelhança do que ele fez no capítulo 1, quando ele traz a teologia da criação, quando ele remete à criação de Deus, aqui mais uma vez ele vai voltar à questão da criação. Ele vai falar a respeito da criação, da queda, dos efeitos da queda, assim como ele faz em Romanos capítulo 1, quando ele relembra a questão da queda, a questão da ordem criada, que foi aí totalmente alterada por causa do pecado. Então, o pecado ele tem efeitos não só na nossa vida, mas em toda a criação. O pecado ele afeta toda a criação. E é a isso que Paulo vai recorrer aqui na carta aos Romanos. Então, só lembrando algumas coisas que eu já disse para vocês e que vão ajudar muito quando vocês fizerem leituras da carta de Paulo aos Romanos, e não só da carta de Paulo aos Romanos, mas das outras cartas de Paulo. É que Paulo sempre faz esse contraste com a criação, ele sempre vai fazer esse contraste, ele sempre vai voltar aos eventos descritos em Gênesis 1, 2 e 3. É muito interessante ele fazer esse contraste. Paulo também sempre usa muito da figura do Êxodo. Isso ele vai fazer não só em Romanos, mas ele vai fazer isso em Gálatas, ele vai fazer isso na carta aos Coríntios. Então, aquela figura do Êxodo, que a gente usou aqui, né, essa questão de como era com Israel e como é com a gente, Paulo sempre vai fazer esse contraste também. E Paulo sempre trabalha aquilo que a gente chama, eu já comentei com vocês, de tensão escatológica. Ou seja, há coisas que já aconteceram. A escatologia é aquilo que remete para o futuro. Né? A gente fala de escatologia quando a gente fala do Apocalipse, né? As coisas futuras, os eventos futuros. Então, tudo em Paulo, ele trabalha com aquilo que já aconteceu, que já é uma realidade, mas que, ao mesmo tempo, é uma realidade futura. Então, Paulo ele trabalha essa tensão escatológica, algumas coisas já são realidade, mas elas também são uma realidade futura. E ele vai sempre trabalhar isso. Então, guarde essas coisas para você fazer uma leitura correta aí de Paulo, e também dentro do contexto sempre do Império Romano, como eu digo para vocês, porque muitas das questões que ele coloca também são contrastes aos hábitos, aos valores do Império Romano. Então, diz o texto aí, né, no versículo 19, 18 a gente... aqui eu acho que eu pulei o 18. Então, eu vou ler o 18 aqui para vocês. Diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, aqui Paulo está falando a respeito dos sofrimentos presentes em contraste com a glória que nos está reservada. É importante a gente guardar isso. Temos sofrimentos no tempo presente? Temos. As coisas são difíceis, a vida aqui é difícil, nós estamos passando por momentos difíceis. Mas estes sofrimentos, eles não se comparam com a glória que vai ser revelada nos filhos de Deus. Então, verso 19, ele diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não pela sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, não é somente a gente que aguarda, mas toda a criação. Porque o pecado de Adão teve consequências cósmicas. Toda a criação sofreu. Toda a ordem da criação foi perturbada naquele momento. E sofre os efeitos até hoje. Então, toda a criação aguarda essa restauração, essa libertação que vai acontecer de maneira plena quando da manifestação, então, da nossa glorificação, quando da manifestação de Cristo. Verso 22, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias. Então, toda a criação, ela sofre, ela geme, né? A ideia aqui é de dor, realmente, né? Até agora. Não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Então, nós somos as primícias, temos aí as primícias do Espírito, né? Uma alusão também à questão do Pentecostes. Igualmente, gememos em nosso íntimo,
aguardando a adoção de filhos. Então, olha aqui a questão que eu falei da tensão escatológica. Paulo já não disse que a gente já foi adotado, que a gente já é filho, e que o Espírito testifica para a gente? A gente já trabalhou isso, nós já somos filhos, nós já fomos adotados. Mas olha o que ele vai dizer aqui, aguardando a adoção de filhos. Aqui ele está apontando para o futuro. Então, Paulo sempre vai ficar nessa tensão. Já somos filhos? Somos. Somos filhos, o Espírito testifica isso. Mas a gente ainda aguarda a redenção completa do nosso corpo. A nossa ressurreição, a nossa glorificação. Então, ele vai trabalhar sempre nesses termos. E aí ele continua, porque na esperança somos salvos. Então, há uma esperança. A vida cristã, ela envolve uma esperança. E ele vai dizer, a esperança que se vê não é esperança. Pois quem espera o que está vendo? Quem espera o que está vendo? Ele vai dizer, né? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então, embora já sejamos filhos, nós ainda estamos aguardando essa adoção plena de filhos, essa glorificação, essa ressurreição, isso que ainda Deus irá realizar em nós. Embora ele já tenha realizado algumas coisas, há coisas que nós ainda aguardamos, e aguardamos com paciência nessa esperança. Então, a queda, ela teve efeitos cósmicos, como eu disse, ou seja, a queda do homem, ela atinge toda a criação. Quando a gente fala cósmico, a gente está falando de tudo, toda a criação sofre, toda a criação geme. Porém, a redenção de Cristo, ela também afeta toda a criação. Por meio de Cristo, da sua obra, toda a criação será restaurada. Então, a gente tem essa promessa de toda a criação sendo restaurada. A gente percebe ecos disso lá no Antigo Testamento, os profetas, Isaías, vão falar a respeito dessa restauração da criação. E a gente percebe isso lá no final da nossa história, quando nós olhamos para Apocalipse, quando nós vemos novos céus, nova terra, a ordem da criação sendo restabelecida. Nós vemos novamente Deus habitando com o homem, como foi no Éden, onde a presença de Deus estava ali com o homem, e nós temos ali, inclusive, uma figura em Apocalipse que remete ao Éden, que é a presença da árvore da vida. Então, nós teremos tudo restaurado. Em Cristo, toda a criação será restaurada. E essa restauração ela é maior do que os efeitos da queda, isso é importante a gente dizer. Né? Porque aquilo que será a segunda criação ela é ainda maior do que aquilo que foi a primeira criação. Então, será ainda mais sublime. Né? Os efeitos da restauração em Cristo são ainda maiores que os efeitos da queda lá em Adão. Tudo que Cristo faz é muito maior, é muito superior nesse sentido. E aqui a tensão escatológica, que eu já falei para vocês, que é a questão de que algumas coisas já são realidades para nós, mas nós ainda esperamos com paciência em coisas futuras. Isso aqui fez sentido para vocês? Tá tudo certo por enquanto? Vocês querem comentar alguma coisa? Vocês estão tão quietinhos. Estou entendendo. Então tá ótimo, gente. Se vocês quiserem comentar, estejam aí à vontade. E aqui, falando dessa questão de criação, eu quero lembrar de uma figura interessante, né? Nós vemos que o Espírito Santo, tudo que nós estamos trabalhando até agora, é que o Espírito Santo, ele opera em nós, promovendo essa nova criação, nos capacitando a sermos conforme a imagem de Cristo. E nós temos que nos lembrar que o Espírito Santo também estava na primeira criação. Gênesis 1:2 vai dizer que o Espírito Santo ele atua na criação, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, aquele mesmo Espírito que atuou na criação, que atua na criação do homem, é o mesmo Espírito que atua na segunda criação, que é a nossa recriação, restaurando a nossa imagem, que foi manchada pelo pecado, a imagem de Cristo. Então, a imagem de Deus em nós, ela é restaurada conforme a imagem de Cristo, e o mesmo Espírito que atuou na primeira criação atua em nós na segunda criação. Antes da continuidade, quero acompanhar aí com vocês o livrinho que vai dizer: então, sofrimento e glória dos filhos de Deus. Diz assim, o apóstolo Paulo encerra a descrição da obra do Espírito tratando da questão do sofrimento, tema que atinge toda a criação, inclusive os filhos de Deus. Então, nós estamos sujeitos ao sofrimento. O pecado trouxe o peso do sofrimento sobre a criação,
e os filhos de Deus vivem ainda sob as consequências gerais do pecado. A palavra exorta os filhos de Deus a aguardar com grande expectativa o dia da redenção, quando serão libertados de toda e qualquer consequência pecaminosa. Pois somente naquele dia ele enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Então nós estamos vivendo dias difíceis, né? Todos os dias lá no grupo nós temos notícias de pessoas falecendo, de pessoas enfermas. Esse sofrimento ele faz parte, ele é consequência do pecado. Pecado que ainda age no mundo. Não domina as nossas vidas, porque vivemos sob a lei do Espírito, mas o pecado ainda age no mundo e, portanto, o sofrimento ainda é uma realidade, até que Cristo restaure todas as coisas. Então, haverá um dia que não haverá mais choro, mais morte, mais luto e mais dor. Nós temos essa promessa. Aí no livrinho, até a chegada do dia, somos assistidos, ou seja, ajudados com gemidos inexprimíveis pelo Espírito. É muito interessante que aqui usa-se a mesma palavra, né? Paulo usa a palavra gemido para falar que toda a criação geme, né? E aqui ele usa a mesma palavra gemido para falar sobre o Espírito, né? Gemidos inexprimíveis. Então ele participa conosco da nossa dor e intercede por nós. A gente não está sozinho na nossa dor, no nosso sofrimento. O próprio Espírito ele está junto com a gente nessa angústia, nessa aflição, aguardando a realização de todas as coisas. E aí no livrinho diz, ele nos conduz à oração, por nós intercede, fazendo-nos experimentar a vontade de Deus, confirmando nossa convicção de que a vontade de Deus vem sempre para o bem de cada um dos seus filhos. Então, não significa que esse bem seja algo necessariamente fácil e tranquilo, mas à semelhança de Cristo, estaremos sempre dispostos a aprovar e aprovar tudo que o Pai nos conceder, objetivando frutos de justiça e toda a glória do dia de Cristo Jesus. Então, eu quero ler com vocês novamente versículos 26 até o 28, para a gente entender o que Paulo está dizendo, e diz assim, está aí na tela: da mesma maneira, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, ou seja, o Espírito que sonda os nossos corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, ainda que não saibamos orar conforme a vontade de Deus, o Espírito intercede por nós, conforme a vontade de Deus. Então, às vezes, nós não sabemos orar conforme a vontade de Deus. E quando nós não oramos conforme a vontade de Deus, não temos respostas a essa oração. Mas o Espírito intercede por nós, porque ele conhece a vontade de Deus. Então, é como se ele fizesse essa correção. Ele corrige as nossas orações diante de Deus. Ele é como se fosse um filtro corrigindo. E aí, essa oração, ele apresenta diante de Deus agora, conformada com a vontade de Deus. Então, olha que papel lindo, o papel do Espírito Santo nas nossas vidas, né? Nos ajudando nas nossas dificuldades. E um texto que todo mundo conhece, a gente canta, mas nem todo mundo entende corretamente o que ele diz. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse texto, a semelhança daquele texto que está em Filipenses, que diz tudo posso naquele que me fortalece, ele pode muitas vezes vir junto de uma interpretação errônea de que tudo na nossa vida vai dar certo. Né? Da impressão que tudo vai dar certo na nossa vida, que a gente não vai ter dificuldade, e não é isso que o texto está dizendo. Até porque nós sofremos e nós temos dificuldades. O que Paulo está dizendo aqui é que todas as coisas cooperam, e aqui é interessante que a NVI, né, quem tem Bíblia NVI, diz assim, que Deus age em todas as coisas. Que todas as coisas são essas? Os nossos sofrimentos também. Todas as coisas são os bons momentos, os maus momentos, as dificuldades, as alegrias, as perdas, as tristezas, as lutas. Deus está agindo em todas estas coisas para o bem. Qual é o bem maior? A nossa glorificação. Sermos conforme a imagem de Cristo. Daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que propósito é esse? Sermos imagem de Cristo. Então, sabemos que todas as coisas que nos acontecem, todas as coisas, elas não são em vão. Os nossos sofrimentos não são em vão.
mas Deus age em todas essas coisas, nos dias maus e nos dias bons, cooperando, né, para que o bem se confirme na nossa vida, a nossa glorificação, o alvo da nossa salvação. Então, Deus está agindo em todas essas coisas. Perceba que o significado desse texto é ainda muito mais profundo e muito mais bonito do que muitas vezes nós atribuímos, né? Então, quando a gente cantar, quando a gente lê, a gente tem que lembrar disso. Que ainda que as coisas não estejam bem nas nossas vidas, Deus está agindo em todas as coisas, cumprindo o seu propósito maior em nós, o seu bem maior, que é a nossa glorificação, e nos transformando dia a dia à imagem de Jesus Cristo. E, por fim, nós temos os versículos 29 e 30, que diz, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqui a ideia de primogênito, a ideia de que Cristo foi o primeiro que ressuscitou. Ele foi o primeiro dessa ressurreição, né, que nós também herdamos em Cristo. E também dá a ideia de honra e de primazia. Sempre que Cristo é chamado de primogênito, é a ideia de honra, a ideia de primazia também é apresentada. E aos quais ele predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, este também glorificou. E aqui, mais uma vez, nós vemos a graça de Deus agindo em todas as etapas da nossa salvação. Desde sua presciência na eleição, né, na sua predestinação, desde até a sua justificação efetuada em Cristo, como diz a palavra de Deus, o próprio apóstolo Paulo vai dizer, né, que o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Então, a justificação também já estava prevista dentro da presciência de Deus, e ele também glorificou. E aqui ele está usando um verbo falando de uma coisa já realizada, é uma certeza. Nós já somos glorificados. É a ideia do realizado e do futuro mais uma vez. Ainda aguardamos a glorificação, mas nós temos a plena certeza de que em Cristo nós somos glorificados, nós seremos glorificados. Então é algo tão real para nós, essa esperança ela é tão real que Paulo já coloca aqui como algo realizado. Então, só falando aqui do que está no livrinho, Paulo termina os versos 29 e 30 mostrando que os habitados e habilitados pelo Espírito gozam do plano da graça salvífica e têm início num relacionamento íntimo de amor com o Eterno, né? Quando ele fala que nos conheceu, nos predestinou, todas essas coisas. E aqui ele fala aquilo que eu disse, a conjugação dos verbos no passado nos assegura que, do ponto de vista de Deus, toda a obra redentora, inclusive a glorificação, já está realizada. Então, Cristo já realizou todas as coisas em nós, e nós apenas aguardamos o cumprimento pleno dessa esperança que é viva, que é real, na segunda vinda de Cristo. Nós vivemos sob essa esperança, vivemos sob a lei do Espírito, vivemos debaixo de todas estas bênçãos que já nos foram conquistadas, aguardando a esperança da manifestação de Cristo e a nossa glorificação futura. Conclusão da lição, estudamos a presença do Espírito nos filhos de Deus. Somos incapazes de cumprir a lei e obedecer a Deus, mas o Espírito que habita em nós é quem nos capacita a vencer os desejos do mundo, da carne e do diabo. O Espírito Santo promove em nós, por meio de direção, adoção, testemunho e certeza da herança, a convicção da maior bênção que podemos receber. Nós somos filhos de Deus. Então, nós temos todas estas coisas e o Espírito age em nós, confirmando cada uma delas. Terminamos, então, a nossa lição. Vocês querem comentar, acrescentar alguma coisa? Ficou claro? Vocês entenderam o que foi exposto hoje? Então, tá bom. Então, vamos encerrar. Guarde isso, né? Hoje é dia de Pentecostes. Guarde traga à memória a obra do Espírito, aquilo que nós conquistamos por meio do Espírito, e que possamos viver segundo a lei do Espírito, nos apropriarmos disso. Nós não devemos mais nada à carne, como diz Paulo. Nós vivemos sob a lei do Espírito e o Espírito que nos conduz à plena redenção. Então, que Deus abençoe vocês. Quero orar rapidamente.
Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer por esse dia, Sim. pedir a tua bênção sobre cada um que está aqui, aqueles que também não estão, sobre a tua igreja, Pai, que possamos nos lembrar com alegria e com gratidão da obra do Espírito Santo em nós, da habitação do Espírito, do poder do Espírito que em nós